Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Primeiramente, eu quero desejar um feliz dia dos pais a todos os pais. Quantos são pais aqui? Levante a mão assim. Vamos aplaudir a Deus pela vida dos pais? Amém? Abra suas Bíblias, Mateus capítulo 13, do versículo 13 ao versículo 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14. Apenas 2 versículos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Amém? Está ali também no telão. Versículo 13 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mais estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Feche os seus olhos. Deus, que o Senhor fale mais uma vez conosco nessa noite, através da Tua palavra, Senhor, e que nós possamos entender essa palavra e sermos edificados pelo Senhor nessa noite. Que o Teu Espírito venha me usar, porque eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer aqui, Senhor, mas que o Senhor esteja conduzindo a Tua igreja conforme a Sua vontade, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esses dois versículos, são versículos muito conhecidos, e essa noite eu quero que você fique atento a tudo que vai ser falado aqui, porque muitas pessoas interpretam esses dois versículos de uma forma completamente errada. E talvez você possa estar, durante toda a sua caminhada, interpretando esses dois versículos de uma forma completamente errada. E você sair daqui nessa noite entendendo o que significa essa passagem que Jesus está falando, hoje pode mudar uma chave na sua vida. E hoje pode mudar a forma de você enxergar o Evangelho. Em primeiro lugar, eu quero falar o que esse versículo não está falando e o que ele não representa. Porque nós sabemos que muita gente usa, o caminho está largo, a porta está larga, o caminho está estreito, a porta está estreita. Mas o que esses versículos aqui, o que Jesus não quer dizer, é isso. Ele não quer dizer, primeiro, que esse texto é um texto que foi falado para a gente se privar de coisas que nós podemos fazer ou deixar de fazer. Esse texto não é um texto que ele foi falado para a gente falar, isso pode fazer e isso não pode fazer. Esse texto não é um texto também para a gente julgar as pessoas, falando, está vendo? Aquilo que aquela pessoa está fazendo, aquilo que aquela igreja está fazendo, o caminho lá está muito largo, a porta lá está muito larga, porque tem muita gente que usa esse texto até para criticar igrejas e criticar coisas que igrejas fazem, como, por exemplo, quando começou o movimento da parede preta, muita gente começou a falar, lá, está vendo? Lá a porta está muito larga, é por isso que está assim. Mas a gente olha mais atrás na história, nos anos 90, quando não podia ter bateria nas igrejas, e quando entrou a bateria, muita gente usou esse texto para falar, está botando bateria, está tocando rock, está vendo? A porta lá está muito larga, o caminho lá está muito largo. Então, gente, a gente começa a ver que esse texto, muitas pessoas usam para isso, e esse texto não é sobre isso, e nós não podemos usar esse texto para querer, então, nos privar de fazer coisas que nós podemos fazer, e principalmente julgar pessoas e igrejas usando esse texto. Então, o que Jesus quer dizer quando ele fala que a porta é estreita e a porta ela é larga? Aqui nós estamos no final do Sermão do Monte. Jesus aqui, ele já trouxe todo o ensinamento do Sermão do Monte. E agora aqui, Jesus ele chega na hora do apelo. Jesus ele chega aqui na hora do desafio que ele vai fazer para os seus discípulos. E esses dois versículos, Jesus, depois de mostrar todos os desafios para os seus discípulos, ele faz um apelo. Jesus aqui ele já falou das bem-aventuranças,
Jesus ele já falou sobre ser sal e luz da terra. Jesus aqui ele já falou sobre a oração, sobre o jejum, sobre casamento, sobre como tratar os inimigos. Jesus já falou de tudo isso. E agora então, depois de falar tudo isso, chegando no final do sermão, antes de depois ele falar sobre a casa, as duas casas, a casa da areia e a casa da rocha, Jesus ele começa a introdução do apelo falando de duas portas. E falando que para chegar nessas portas se passa por um caminho largo e um caminho estreito. Então, meus amados, qual é o apelo que Jesus faz para os seus discípulos? Qual é o desafio que Jesus, depois de pregar tudo isso, quando ele fala isso, ele lança para os seus discípulos? Em outras palavras, ele está fazendo uma pergunta. Ele está falando, qual caminho vocês querem atravessar? E esse, meus irmãos, é o desafio do Evangelho. Porque Jesus, ele fala que para a gente chegar até Ele, nós temos um desafio, que é caminhar e entrar em algum lugar, que é passar por um caminho e entrar numa porta que esse caminho nos está levando. Então nós começamos a ver aqui que o primeiro princípio na mensagem de Jesus é que não existe, meus amados, sincretismo e nem pluralidade na mensagem de Jesus. No primeiro século, os gregos, eles eram sincréticos, ou seja, eles gostavam de fazer sincretismo. O que é isso? É a junção de crenças. Nós vamos ver na história que Constantino, no primeiro século, ele junta agora, o imperador Constantino, ele junta o Estado e a Igreja. Então ele começa a fazer esse sincretismo, a junção de crenças. Por exemplo, antes de a Igreja ela virar Estado, no dia 25 de dezembro não era comemorado o nascimento de Jesus, mas era comemorado o quê? O Deus Sol. Eles comemoravam o Deus Sol. Então, quando há esse ajuntamento, começa a haver então um sincretismo e uma junção de crenças. Então, os gregos e os romanos, eles sempre fizeram o sincretismo. Mas nós, brasileiros, sem a gente perceber, nós também fazemos muito isso. Por exemplo, nós temos a tendência, meus amados, de acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Então, o que a gente pensa? A gente pensa, se eu for mais amoroso, se eu for mais misericordioso, se eu for mais bacana, não importa. Tudo isso vai me levar a Deus. Mas, meus amados, não é juntando todas as coisas e fazendo tudo aquilo que a gente acha que é bom, que vai nos levar a Deus. Mas existe um caminho, um único caminho que nos leva a Deus. E Jesus deixa isso bem claro. Porque quando a gente começa a fazer sincretismo, a gente vai contra o caráter de Deus. E, meus amados, nós sabemos que existe um caminho a ser traçado. Nós sabemos que existe uma porta a ser traçada. E nós sabemos que essa porta, ela é estreita. E esse caminho, meus amados, também não é largo. Tim Keller, uma vez dando um estudo na Universidade de Nova York, no meio do estudo, da palestra, uma jovem se levantou e falou para ele, Tim Keller, eu não acredito nesse teu Deus aí que deu o seu filho na cruz. Esse teu Deus, para mim, ele é muito sanguinário. Esse teu Deus, a justiça dele é muito rígida. Por que ele vai dar o filho dele para morrer naquela cruz? Sabe por quê, Tim Keller? Porque o meu Deus, o Deus que eu acredito, ele não vai matar ninguém. O Deus que eu acredito, ele é só amor. É só amor e só amor. Ele vive para amar as pessoas. E a gente vê hoje aí a teologia do amor inflamada na sociedade. Mas aí Tim Keller chega para essa jovem e ele faz uma pergunta. O que custou, então, para o seu Deus, para te dar a eternidade? E aquela jovem responde, olha, nada. Ele simplesmente, ele me tem. E aí Tim Keller, então, fala para essa jovem, para o meu Deus custou a vida do seu filho. Qual Deus é mais amoroso, então? Irmãos, é exatamente isso. A justiça de Deus e a retidão de Deus, ela é tão santa, mas tão santa, que a porta, ela é muito estreita para a gente passar sozinho. A gente não tem condições, eu e você, não temos condições,
por nós mesmos, de passar por essa porta que ele está falando aqui no texto sozinho. Para a gente passar nessa porta que é estreita, nós precisamos, meus amados, da graça de Jesus. Nós precisamos da misericórdia de Jesus. É a mesma coisa a lei que nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras. A lei, meus amados, ela é tão santa, mas tão santa que ninguém consegue cumpri-la. Por isso a gente precisa da ajuda de Deus para conseguir cumprir a lei. E por isso que a porta é estreita, meus amados. Ela é estreita, sabe por quê? Porque o caminho é estreito. E o caminho para chegar a essa porta é o caminho é Jesus. Jesus é o caminho que faz a gente chegar a essa porta. Porque nós não temos condições, pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, de conseguir andar nesse caminho. Então, meus amados, essa mensagem, ela não é só sobre uma boa conduta diante das pessoas, vai muito mais além do que isso. Essa mensagem, ela começa a mostrar que para a gente conseguir chegar na porta estreita, nós temos que passar pelo caminho, e esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho de nossas vidas, que nos leva a conseguir chegar nessa porta, que é estreita. Então não adianta, meus amados, eu fazer tudo correto. Não adianta eu cumprir as coisas tudo certinho. Não adianta eu cumprir os ritos religiosos. Eu estar servindo em tudo, eu estar na igreja em todos os momentos. Se eu não estiver no caminho que é Jesus, ou se eu quiser traçar um caminho por mim mesmo, eu não vou nunca conseguir passar nessa porta que é estreita. Amém? E aí a gente começa a ver que na história, naquela época, aquelas pessoas, quando Jesus está pregando isso aqui, eles viviam atravessando muitos desertos. E, meus amados, e quem atravessa deserto, no deserto não existe caminho. O caminho do deserto, ele é largo, porque na areia não dá para fazer caminho. Então, como que você atravessa um deserto? Você tem um norte, você tem uma noção. Por isso que muitas pessoas usam uma bússola, ela te dá um norte para onde você tem que ir. Mas, no deserto, não existe um caminho traçado. Existe um mundo de areia, que você precisa ter um norte para você chegar no caminho no local que você quer chegar. E é exatamente isso, meus amados, que as religiões, que não têm uma diretriz, elas fazem. Você sabe que você tem que ir para um lado, ou você sabe que você tem que ir para o outro, para você chegar num lugar. Mas você não tem um caminho, isso que é o sincretismo. As pessoas, elas usam vários caminhos para quererem chegar até Deus, e não usam um único caminho que pode chegar a Deus. E talvez aqui, Jesus, quando está falando sobre isso, Jesus, ele está olhando para um deserto. Imagina que Jesus trazendo agora essa mensagem do caminho, e essa mensagem dessa porta, e ele olhando para o deserto. E muito provavelmente Jesus está olhando para eles e falando assim, está vendo esse caminho que vocês andam aí? Esse caminho que vocês percorrem todos os dias? Esse caminho que vocês precisam de um norte para vocês chegarem no lugar? Esse não é o caminho do Evangelho, porque o caminho do Evangelho é estreito. E aqui, quando Jesus fala isso, Jesus começa a chamar aquela multidão não para olhar mais vários caminhos, mas ele começa a chamar a multidão para olhar a ele, falem, olhem para mim, porque eu sou o único caminho que leva a Deus. Se vocês não passarem por mim, vocês jamais chegarão a Deus. Vocês podem procurar vários caminhos, vocês podem procurar vários nortes, mas se vocês não passarem pelo caminho que sou eu, vocês jamais chegarão até Deus. Meus amados, assim como a porta que é estreita. Naquele tempo, eles faziam muitas viagens, mas ninguém andava pelo deserto sozinho. Por quê? Porque para andar no deserto sozinho, provavelmente, quem fosse andar seria ali assaltado, perderia as suas bagagens. Então, as pessoas só andavam em caravana. E Jesus está falando, olha, para você chegar até Deus, você tem que passar por mim, que é o caminho. E para você entrar nessa porta, você não pode entrar em caravana. Você não pode entrar com todas as pessoas. Para você entrar nessa porta, você precisa entrar de forma individual.
e principalmente sem bagagem. Em outras palavras, o que Jesus está falando? Para você entrar nessa porta, você tem que deixar o seu eu de lado. Você tem que deixar a sua autoestima de lado. Você tem que deixar as suas convicções de lado. Você tem que deixar o seu ego de lado. Você tem que deixar as suas vontades de lado. Meus irmãos, quando a gente fala isso aqui no Ocidente, isso pode ser algo muito tranquilo de entender. Mas, naquele tempo, meus amados, essa mensagem não era tranquila de entender. Sabe por quê? Porque naquela época tudo era coletivo. O pai de família decidia tudo. Então, o que Jesus está falando para aquelas pessoas é uma mensagem revolucionária. Porque quando Jesus fala isso, olha, para você vir até mim, você tem que entrar num caminho e passar por mim de forma individual. Para você entrar na porta da salvação, você tem que deixar as pessoas de lado. Você tem que deixar a sua bagagem de lado. Ou seja, Jesus, ele está indo contra o sistema da época. Jesus, ele está indo contra os costumes da época. Jesus, ele está indo contra a cultura da época. Então ele diz, o caminho é individual. Para você passar por esse caminho, você não vai conseguir passar pela fé da sua família. Para você passar por esse caminho, você não vai conseguir passar pela fé do seu pai. Você não vai conseguir passar pela fé da sua mãe. E você também não vai conseguir passar pela bagagem da sua igreja. É seu papel tomar essa decisão, irmãos. Mas veja bem, Jesus aqui, ele não está dizendo que essa é uma decisão pessoal, atravessar a porta com meu mérito. E Jesus também muito menos está falando que quem não toma a decisão vai ser agora completamente pecador. Não, porque todos nós somos pecadores. O que Jesus está falando, você só tem condições de atravessar esse caminho pelo mérito que eu fiz. O que eu fiz foi morrer no seu lugar, para te dar acesso a um caminho de salvação, para você então conseguir chegar a ter uma vida de unidade e de comunhão de novo com Deus. Então não é a sua decisão pelo seu mérito, é você entender o que eu fiz por você. É você entender a obra que eu fiz por você. É você, então, seguir o caminho que eu abri para você. E não o caminho que está posto para você chegar a Deus de qualquer maneira. Irmãos, sabe por quê? Porque Jesus, quando ele está pregando isso, ele conhece os seus discípulos. Jesus, meus amados, ele sabe do que eles são feitos. Jesus, quando ele está pregando isso, ele sabe quem vai negar. Jesus, quando ele está pregando isso, ele sabe quem vai trair. Ele sabe quem é quem, meus amados. Ele sabe de que é a estrutura que eles são feitos. Então, quando Jesus está pregando sobre aqueles que vão entrar no caminho para viver com Ele, Ele não está construindo aqui os Vingadores. Ele não está construindo aqui a Marvel. Ele não está construindo aqui heróis, os super-heróis. Mas Jesus aqui, meus amados, Ele também não está selecionando os melhores para entrar nesse caminho. Mas Ele está falando com gente miserável, com gente igual eu e você, com gente, meus amados, pecadora, com gente, meus irmãos, que estavam completamente perdidos, buscando um caminho para viver, buscando uma forma de viver. Irmãos, quando Jesus fala isso, Ele não está falando de uma ideia, Ele não está falando de um conceito, mas Ele está falando, entrem pela porta, porque Ele é a própria porta. Ou seja, meus amados, além de Jesus abrir o caminho e ser o único caminho para a salvação, Ele é essa porta. Ele é a porta que nós podemos entrar até os céus. Ele é a porta que nós temos acesso a Deus. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta de nossas vidas. Então, meus amados, esse texto, ele não está falando sobre viver uma boa conduta de vida. É muito mais do que isso. Esse texto não está falando das obras que você faz ou deixa de fazer. Esse texto não está falando da sua bondade com as pessoas. Esse texto não está falando da sua superioridade. Até porque, se você se acha superior, porque você está cumprindo todas as regras da igreja,
se você se acha bom o suficiente, porque você acha que você faz tudo sozinho, talvez, você está aqui a vida toda, mas você está ainda vivendo no caminho largo, você ainda está num deserto, só vivendo em uma rota, mas nunca encontrou ainda um caminho para você viver, porque, meus amados, o caminho estreito, você só vai conseguir andar com ele, se você estiver com Jesus, guiando e controlando a sua vida. E aí nós chegamos em Lucas, no capítulo 13, versículo 22, e lá no Evangelho de Lucas, diz assim, depois, Jesus foi pelas cidades e pelos povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhe disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinamos nas nossas ruas. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Irmãos, estar no caminho de Jesus significa, sabe o quê? Significa participar de suas dores. Estar no caminho de Jesus significa participar dos seus sofrimentos. Estar no caminho de Jesus significa, meus amados, participar da sua missão. Estar no caminho de Jesus significa se engajar na missão de Cristo. E no final de todas as coisas, meus irmãos, se perceber apenas como um servo de Cristo. Se perceber apenas como alguém que está fazendo parte daquilo que Jesus começou, que está fazendo parte da missão que Jesus começou. Então, estar no caminho de Jesus é participar disso tudo de forma alegre, é participar disso tudo gastando a sua vida por Jesus, gastando a sua vida em meio aos sofrimentos, gastando a sua vida em meio às dores, gastando a sua vida na missão, gastando a sua vida se engajando para que o nome dele seja proclamado e várias pessoas alcancem o caminho que é Jesus para a vida delas. Irmãos, sabe por quê? Porque se a gente não participar disso, nós podemos estar em todos os caminhos, menos no caminho de Jesus, e nós só estaremos no caminho das multidões. E talvez, amados, você está aqui e você só tem se preocupado em viver uma boa conduta, mas você continua apenas sendo só multidão, porque até hoje você não entendeu o que é participar do caminho que Jesus abriu para você. A multidão, ela só se move. A multidão, ela só sabe apontar o erro de quem se move. Mas, meus amados, estar no caminho de Jesus é participar daquilo que Ele está fazendo. A pergunta que eu te faço é, quantos estão dispostos a participar daquilo que Jesus está fazendo? Quantos estão dispostos a viver esse caminho que Jesus abriu para você? É por isso, meus amados, que essa decisão, ela é uma decisão pessoal. E é uma decisão tão pessoal, meus amados, que para eu viver essa decisão, eu não posso me apegar à minha família. Para eu viver essa decisão de estar nesse caminho, eu não posso me apegar à minha tradição. Eu não posso me apegar à minha comunidade de fé, no sentido de que eu só vou servir aqui e eu estou fazendo isso, eu sou salvo. Eu não posso, meus amados, me apegar às minhas obras. Sabe por quê, meus amados? Porque no final das contas, se eu vivo esse caminho mediante ao que passam para mim, ou o caminho que querem que eu viva, meus amados,
eu nunca vou conseguir assumir a responsabilidade que é minha. E eu sempre vou transferir essa responsabilidade ou para a comunidade, ou para a minha família, ou para o meu marido, ou para a minha esposa, ou para o meu filho, ou para o meu pai. Irmãos, nós nunca vamos conseguir atravessar esse caminho e entrar na porta estreita se nós não estivermos nele. Se nós não estivermos em Jesus, nós nunca vamos conseguir atravessar esse caminho e entrar nessa porta. Nós sempre vamos ficar o quê? Transferindo a responsabilidade que é nossa. E amados, Jesus nos chama para viver o caminho dele enganjado na obra que ele está fazendo, na missão que ele está fazendo. E há algo muito interessante nesse texto, o que quer dizer a palavra estreita. Jesus ele fala algumas vezes aqui que a porta é estreita, que o caminho é estreito. Então, o que quer dizer a palavra estreita? Meus irmãos, a melhor maneira da gente entender, de interpretar, a melhor interpretação para a palavra estreita significa o que é revelado. Repita comigo, o que é revelado. Meus irmãos, a pessoa que segue a revelação de Cristo, a pessoa que segue a revelação da palavra, ela consegue entender então o que é viver essa vida de caminho estreito, e essa vida de entrar numa porta estreita. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que a gente não vem para a igreja só pelo que nós vemos, a gente não vem para a igreja só pelo que nós sentimos. Nós não podemos viver uma vida aqui de sentimentalismo, uma vida aqui de emoção, ou uma vida aqui do que eu vi, tipo, se Deus operou um milagre na vida de alguém, eu vi Ele fazendo, então eu acredito que Deus está aqui, que Deus está comigo. Meus irmãos, nós vivemos por aquilo que é revelado pela palavra, e lá nessa palavra nós nos submetemos a Ele. Então, estar no caminho, meus amados, é viver por aquilo que é revelado, é viver por aquilo que Jesus, que revela através da tua palavra, que Deus revelou através das pessoas que Ele inspirou para pregar o Evangelho. Meus irmãos, é por isso que a fé, ela não é um pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Tem gente que acha que a fé é isso. Não, eu vou para a igreja e ali eu vou exercer minha fé. E eu vou ter um pensamento positivo de que se eu fizer isso, meu filho vai se converter. Se eu fizer isso, a minha situação vai mudar. Se eu fizer isso, o meu milagre vai chegar. Meus irmãos, a fé não é isso. A fé bíblica, meus amados, é uma fé de submissão àquilo que foi revelado por Deus. A porta estreita e a porta larga, a porta estreita é a porta da revelação de Deus. É a porta daquilo que Deus revelou para cada um de nós. Ou seja, a porta estreita é se submeter àquilo que está falado aqui nessa palavra. É isso que nos traz fé, é isso que nos edifica, é isso que nos faz conseguir entender aquilo que nós estamos vivendo em nossas vidas. Não é achar que tudo vai dar certo por um simples sentimento. Irmãos, e aí Mateus, capítulo 11, versículo 28, a versículo 30, Jesus ainda falando, ele fala assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma, porque meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Irmãos, preste atenção nisso. A revelação de Deus, ela pode ser um caminho estreito e difícil. Mas, meus amados, quando você entende a revelação de Deus, da graça e do amor, essa revelação que nós nos submetemos, ela se torna um fardo leve. Por isso, meus amados, que estar no caminho de Cristo e viver essa vida com Cristo, o fardo nunca é pesado. Por isso que a gente tem falado aqui nas quartas-feiras, meus amados, eu não sirvo para ser abençoado, eu sirvo porque eu já fui abençoado pelo caminho que Ele abriu. O fardo é leve. Eu não participo dos sofrimentos por Cristo para eu ganhar um galardão, eu ganhar o mérito de Deus. Eu faço isso porque o meu galardão já está garantido pela obra que Ele fez, pelo caminho que Ele abriu.
Irmãos, eu não começo a servir na igreja para eu ser reconhecido e ser aplaudido e ganhar méritos e Deus me abençoar mais do que aquele que não faz tanto. Eu faço isso na igreja porque Deus está me abençoando diariamente com a graça dele que está sobre a minha vida. O caminho foi aberto, eu estou passando pelo caminho da salvação, eu estou no caminho que é ele, é o próprio Cristo. A nossa forma de servir muda, e aí a gente fica buscando, Senhor, traz avivamento, Senhor, derrama o avivamento. Irmãos, se nós estamos no caminho, nós somos pessoas avivadas, e nada nos para de querer fazer esse nome ser glorificado e conhecido. É a forma como a gente se relaciona com Cristo que muda a nossa forma de enxergar o Evangelho, irmãos. E aí, meus amados, quando você atravessa a porta, e quando você entende tudo isso, você percebe, meus amados, que você só depende de Deus e não de você mesmo. Você percebe que você só conseguiu atravessar essa porta porque Deus, Ele te atravessou nessa porta. Você percebe, meus amados, que a melhor coisa que tem é atravessar essa porta estreita, porque atravessar a porta estreita não é um fardo, não é um peso. Eu não fico com um jugo sobre mim, hoje eu não fiz tudo aquilo que Deus se agrada, então Ele vai me amaldiçoar. Eu não cumpri, eu não consegui orar hoje ou ler a Bíblia, então Deus vai me amaldiçoar. A gente não começa a tratar o Evangelho como fardo. A gente começa a tratar o Evangelho como relacionamento. Eu me relaciono com meu pai, porque ele resolveu fazer um caminho para se relacionar comigo. E hoje, eu não consegui cumprir os ritos, mas eu continuo sendo filho. E eu vou cada vez mais fazer isso, não para me esforçar para ser abençoado por ele. Eu vou fazer isso porque eu amo a ele. Eu quero viver uma vida de comunhão, de amor, de adoração, de entrega, de súplica com ele. É por isso, meus amados, que quando a gente atravessa esse caminho, a nossa caminhada não é o fardo, é fácil liderar, é fácil servir, é fácil trabalhar, é fácil viver essa vida com Cristo. Por quê? Porque eu não estou carregando um peso, Ele carregou esse fardo por mim, é leve viver uma vida com Ele. Irmãos, e quando eu entendo isso, eu começo a ver que a melhor coisa é atravessar essa porta, sabe por quê? Porque pensa que isso aqui é o portal da porta. Quando eu chegar na frente dela e eu atravessar essa porta, sabe quem vai estar lá me esperando, te esperando? O próprio Jesus. Pronto a falar, filho, eu te conheço, pode entrar, você vai estar comigo, e eu estou contigo, e nós estaremos juntos pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Então, Jesus, hoje, Ele te chama para você entrar nessa porta, não para você viver essa vida como um jugo. Ele te chama não para você viver vários caminhos, mas para viver o caminho que é Ele. Amém? Você pode ficar de pé nessa hora? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Essa mensagem é uma mensagem hoje apenas de uma mensagem objetiva e apenas de aplicação, para você aplicar na sua vida, porque talvez não, tenho certeza que você já está nesse caminho, mas você não está sabendo como lidar com esse caminho. E hoje Jesus, Ele te mostra que lidar com esse caminho, viver nesse caminho, é viver de forma leve, vivendo a missão que Ele preparou para você, para a igreja e para cada um de nós. Essa missão aqui, de estar nessa igreja, de viver essa igreja, não é minha, não é só do pastor Marcos, não é dos oficiais, não é dos líderes, essa missão é nossa. Essa missão de fazer essa igreja crescer, de levar pessoas, de conseguir comunicar o reino, ela é nossa e ela não é pesada. Ela é leve, meus amados. Na sexta-feira, a Cleide veio falar comigo, pastor, como que a gente faz? Porque muita gente vai para a Expo, está frio, vai ter as crianças, e aí a gente faz, não faz? Falei, Cleide, só está você, está sobrecarregado, eu estou. Não precisa ser pesado. A gente não faz hoje. Na próxima semana está todo mundo, todas as crianças, a gente faz. Não é assumir um peso de que, caramba, ai meu Deus, o que vai acontecer, irmãos? É entender que isso aqui não é pesado. É leve, nós fazemos com alegria, nós fazemos em serviço, nós fazemos para a glória dEle.
é muito mais fácil, meus amados. Por quê? Porque a gente entendeu a revelação, a gente se submete pela palavra que foi revelada, a gente não se submete por um peso de eu estar fazendo ou deixando de fazer, eu ser controlado por líderes que me controlam e ficam falando, isso você pode, isso você não pode, se você não fizer isso, você está desonrando, meus amados. É entender que nós estamos todos aqui com uma natureza transformada, como eu tenho falado aqui desde quando eu voltei. Viver isso, meus amados, faz parte da nossa natureza. Então servir faz parte de mim, estar em comunhão faz parte de mim, fazer parte da missão faz parte de mim. Então servir com as crianças faz parte de mim, servir com os adolescentes faz parte de mim, servir na música faz parte de mim, servir com os homens faz parte de mim, servir com as mulheres faz parte de mim, servir em todas as áreas faz parte de mim. Sabe por quê? Porque não é pesado, o caminho foi aberto, o fardo Ele segurou, e nós estamos nesse caminho pelo mérito dEle, sendo guiado por Ele, e atravessamos a porta, e estamos vivendo com Ele, meus amados, e isso é viver uma vida de serviço, de comunidade. Então tudo que eu faço é porque Ele me amou, e eu amo Ele de forma intencional, de forma maravilhosa, de forma poderosa, e eu quero servir a Ele porque eu amo esse Deus.